Bem, queridos. Irmãos, nós vamos ler em Juízes, capítulo 1, versículos 6 e 7. Queria que os irmãos que trouxeram, mesmo que nós vamos colocar aqui, quem trouxe a Bíblia, é bom fazer o uso da Bíblia, né? Não podemos perder esse bom costume. O tema da mensagem hoje é o nome do rei, que é esse rei conhecido como Adoni-Bezeque. Nós vamos falar sobre ele aqui. Tenho certeza que vai ser muito importante para cada um de nós. Juízes capítulo 1, versículos 6 e 7, nós já vamos lendo aqui para ganhar tempo, e diz assim: Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles, e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Amém, queridos? Irmãos, nós vamos falar aqui sobre o abuso de autoridade. Nós somos uma geração hoje que, muitos que hoje são adultos, são chefes de família, quando foram adolescentes, crianças, jovens, viveram debaixo desse espírito de abuso de autoridade, talvez dentro de casa, principalmente dentro de casa, no lar. Muitas famílias, a gente sempre ouve isso, eu ouvi crescendo, ouvi minhas tias, minha mãe, vizinhos, pessoas conhecidas, sempre falando sobre os avós, sobre os pais, como que essas pessoas sofreram. Hoje muita coisa mudou, mas uma geração passada, era uma geração, principalmente aqui no nosso contexto Brasil, onde haviam pais que eram completamente autoritários dentro de casa. Eles não exerciam a sua autoridade, mas exerciam autoritarismo, que é diferente. Autoridade é diferente de autoritarismo, porque o autoritarismo ele é motivado, influenciado pelas trevas. Ele traz feridas, ele machuca a alma da pessoa, ele aprisiona a pessoa. Mas a autoridade não, a autoridade traz segurança, a autoridade traz direção, traz liderança. E muitos homens confundiram isso com o chamado movimento machista, homens machistas, que eles achavam que que tudo era do jeito deles. Então a mulher era usada como objeto dentro de casa, o homem, tudo tinha que girar em torno dele, os filhos tinham medo dos seus pais. Quantos filhos não tinham que fugir por meio do mato, porque o pai estava caçando para poder matar, viviam debaixo de ameaças. Quando o pai não era um alcoólatra, gastava todo o seu dinheiro nos bares da vida e chegava em casa, deixava a família passar fome, dificuldade. E nós temos aqui na Bíblia, irmãos, esse homem que é uma tipologia, esse rei, que é um rei de Canaã. Os irmãos já sempre ouvem a gente falar sobre a terra prometida, que é a terra de Canaã. Então, quando Josué ele lidera o povo de Israel da saída do deserto para conquistar agora as terras prometidas, essa terra prometida, que era várias cidades, que era várias regiões ali, vários povoados, já tinham moradores. Então nós temos a terra de Canaã, que era onde tinham seus moradores, sua civilização, e tinha um rei ali. O rei de Canaã se chamava, aqui esse nome interessante, Adoni-Bezeque, que significa Senhor. A palavra Adoni é Senhor, e a palavra Bezeque significa disseminação ou massificação, podendo a gente interpretar como uma distorção sutil, ao mesmo tempo grotesca, de um crescimento errado ou falso. Então, ou seja, era um rei que ele entendia o crescimento do seu reino de uma forma oprimida, ou usando o autoritarismo. Ele queria crescer o seu reinado exercendo a força do seu braço. Então todos os seus súditos, os seus liderados, viviam debaixo de uma opressão. Então esse rei na Bíblia Sagrada, aplicando para a gente, é uma tipologia, uma personificação do espírito opressor, que na sua vaidade de querer crescer, se dar bem, ele precisa oprimir aqueles que estão debaixo, ele precisa esmagar, ele precisa humilhar aqueles que estão embaixo, para que ele se dê bem. Quem está me entendendo até aqui? Diga amém. Então o crescimento desse rei, ele era a custo de um preço, de um rebaixamento de outras pessoas.
Então, para ele crescer, ele teria... Essa é a regra da pregação, irmão. Você entenda essa regra que você vai entender toda a pregação. Para que esse rei ele cresça, é necessário que ele rebaixe outros. Então, é necessário que ele humilhe outros para que ele cresça e seja exaltado. Isso é o abuso da autoridade. Então, nesses 2 versículos que nós lemos, diz que Adoni-Bezeque ele fugiu dos israelitas, porque os israelitas estão entrando agora para conquistar a terra, e Deus havia dado como promessa: você vai entrar e vai conquistar tudo. Então a notícia é correndo: os israelitas estão chegando aí, eles estão ganhando tudo. Né? Não é igual esses times de futebol aí, Marquinhos, que você acha que vai ganhar tudo, depois começa a perder, né? Mas a nação de Israel, o exército de Israel, já estava predestinado a ganhar tudo. Deus falou: ó, vou dar tudo para vocês, pode entrar e vencer, não vai ter inimigo que vai suportar vocês. Então, aqui diz que os israelitas entraram para capturar e cortaram o polegar da mão desse rei e o polegar do pé desse rei. Interessante, e nessa figura de um rei que agora perde o polegar da mão e o polegar do pé, ele mesmo vai declarar que ele havia feito isso com 70 reis. Então, no seu tempo de reinado, esse rei, Adoni-Bezeque, ele havia conquistado reis, ele havia vencido e derrotado outros reis, e com essas derrotas, ele, ao invés de aniquilar os reis, ele colocava os reis ali como escravos e humilhavam eles todos os dias. Então, nos seus momentos de refeições ali, ele fazia questão de se alimentar, de banquetear com um gostinho de humilhação, vendo aqueles reis com o polegar da mão cortado, né, que foi castrado o polegar da mão e o polegar do pé. Então, era uma média de 70 reis que ficavam ali no chão, comendo as migalhas do que sobrava da mesa desse rei. Essa, irmãos, é a plataforma da pregação. Essa é a base que eu estou montando na sua cabeça para a gente caminhar aqui e prosseguir. Então, esse rei, que tem o seu nome, significa Senhor, ele se considerava o Senhor, o dono daquelas pessoas, o dono daqueles reis que ele havia vencido e derrotado, e ele acreditava que esse método era um método de crescimento, o método opressor. Quando a gente fala isso, podemos aplicar isso, irmãos, em qualquer coisa da vida. Se você pretende um dia ser empresário, ser um líder, que seja qualquer segmento da sua vida, empresário, líder, chefe de uma casa, marido, obreiro da igreja, porque você vai liderar pessoas. Você nunca deve cair nessa tentação de Satanás, que para você se dar bem, você precisa oprimir os seus liderados. Esse método é de Satanás, vem do inferno. E na cabeça desse rei, ele acreditava que o método dele era infalível. Tem que tratar as pessoas como cachorro. Elas têm que comer da migalha. Eu como tudo na mesa, o que sobrar, o que cair no chão, fica para eles. Tudo é para mim, o que sobrar, fica para eles. As migalhas que cair, pode ficar para eles. Está dando para os irmãos me entender aqui, me acompanhar? Irmãos, essa é a mentalidade desse espírito abusador, desse espírito opressor, que é um espírito também conhecido como espírito de idolatria. O espírito da idolatria. Então, toda pessoa que quer ser venerada, toda pessoa que quer ser idolatrada, ela vai querer massacrar os seus adoradores, os seus adeptos. Vão massacrar. Então, a mentalidade da idolatria. Bem como também os idólatras, todo aquele que idolatra e não adora o verdadeiro Deus, mas se submete ao jugo de pessoas que não estão ali com boas intenções diante de Deus, mas estão sendo motivadas por Satanás. Essas pessoas que se submetem a esse jugo, elas também estão vivendo uma idolatria, uma prisão da idolatria. Então, irmãos, todo lugar, toda região que existe altares da idolatria, que nós podemos identificar, raiz da idolatria, automaticamente vai ter um espírito de opressão nesta região. Um espírito opressor. Um espírito de humilhação, de humilhar as pessoas. Um espírito de subjugar as pessoas, de oprimir. É um espírito egoísta, de avareza, porque avareza é a mesma coisa de idolatria. Então esse rei Adoni-Bezeque, ele queria comer tudo para ele queria tudo para ele, a autossatisfação, a mesa farta. Então ali tinha de tudo, imagina outros reis ali famintos, com fome,
E tinha coisa que não dava conta nem de comer, mas tudo era para ele. Qual que é o nome desse pecado? Glutonaria. Então ele vivia numa idolatria, a idolatria da autossatisfação, a idolatria do alto prazer, a idolatria do tudo é meu, tudo é para mim, tudo pertence a mim, o que sobrar vai ficar para alguém. E essa não é a mentalidade de um filho de Deus, que tem a autoridade de um servo de Deus, e não o autoritarismo de um filho de Satanás. Mas quem tem a autoridade de um filho de Deus e nasceu para reinar como filho de Deus e não para ser rei como filho de Satanás, ele vai alimentar os seus súditos, alimentar os seus liderados, alimentar a sua família, alimentar a multidão, e no final, se sobrar, ele que come. É o contrário. Quem está me entendendo, diga amém. Quem ensinou isso foi o Rei dos Reis, Jesus. Alimentou uma multidão de mais de 10 mil pessoas. No final, o que sobrou é para ele e para os seus discípulos. E sobrou muita coisa. 12 cestos cheios. Amém? Irmãos, então nós temos aqui essa interpretação de uma metodologia distorcida. Quando a pessoa está na ganância para crescer a todo custo, ela vai sair pisando. E o que nós entendemos nesses 2 versículos aqui é o seguinte: é a lei do retorno, ou a lei da colheita, ou da semeadura. Tudo que eu plantar, certamente colherei. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Tudo que você plantar, certamente colherá. Tem coisa que não precisa, você não precisa de fazer justiça com sua mão, não gasta nem Deus fazer justiça, porque a própria colheita fará justiça contra pessoas que estão fazendo algo contra você. Esse rei, da mesma forma que ele cortou o polegar de 70 reis, polegar do pé e da mão, e fez eles viver como um cachorro adestrado, comendo as migalhas que caíam da mesa, da mesma forma aconteceu com ele quando os israelitas pegaram ele. Cortaram o polegar da sua mão, o polegar do seu pé, e depois o mataram. E ele mesmo diz aqui, da mesma forma que eu fiz, agora fizeram comigo. E quem não acredita, irmãos, nas heranças de maldição, nós começamos agora a ter uma análise profunda sobre isso, porque realmente, quando uma família, quando uma linhagem, uma geração, ela está vivendo debaixo de iniquidade, não houve quem confesse, não houve quem se arrependa, não houve quem entre na brecha, isso vai acontecendo. As obras de injustiça sempre vão voltando como lei de retorno. Pessoas que cometeram injustiça lá atrás, lá na frente, vem a colheita, vem o retorno. E isso vai indo sucessivamente, vai indo de gerações em gerações. Então, quando um líder, em nome do crescimento, idolatra um método de crescimento, porque o alvo dele é a idolatria do sucesso, é a idolatria da conquista, o que acontece? Ele vai criar um sistema rígido, uma forma rígida. Muita gente está desviada, diz que é exatamente o dobro de quantidade de pessoas evangélicas que estão na igreja é a quantidade que estão fora da igreja. Dá exatamente o dobro. Existe o dobro de pessoas que já esteve numa igreja que hoje está desviado. Está dentro de uma penitenciária preso, está no tráfico, está na droga, está na prostituição. Por quê? Estiveram lá dentro. Mas ao invés de conhecer um Deus que tira o jugo, conheceram um Deus através da família e da igreja que coloca jugo, coloca opressão, que a rebaixa. Não é um Deus que levanta, não é um Deus que tira do pó e coloca sentado entre os príncipes, mas é um Deus que tira da cadeira dos príncipes e coloca no pó, subjuga. Então, muitas religiões, assim como muitas famílias, muitas casas, filhos saíram de lá debaixo dessa opressão, foram para uma igreja procurando cura, procurando libertação, procurando um alívio, procurando uma nova vida, e quando chega na igreja, talvez tenha até pior, uma opressão pior. Irmãos, tem gente que foi adestrado a viver numa igreja que tem que ter uso e costume. Por quê? É uma pessoa que sempre viveu debaixo de jugo. Ela nasceu, ela cresceu numa família de jugo, de opressão, de subjugar ali espiritualmente. E quando vai para uma igreja, não pode ser uma igreja light.
Não pode ser uma igreja batista, porque é muito light. Tem que ser uma igreja que o negócio é lá embaixo, o regime é lá embaixo, o sistema é lá embaixo. Tem que pegar no pé. Por quê? Porque essa pessoa foi padronizada, a mente dela padronizada dessa forma. Então tem pessoas, irmãos, que elas já se habituaram e se tornaram escravas da opressão. E a Bíblia vai dizer que aquele que é filho de Deus recebeu o espírito de filho que diz Abba Pai. E aonde há o espírito, há liberdade. O Senhor nos deu o seu espírito para nos dar liberdade, não é para nos prender, não é para colocar uma corrente nos nossos pés, não é para ditar para as pessoas como elas devem se vestir, como elas devem conversar. A gente deve ensinar na Bíblia, mas eu não tenho que fiscalizar a vida de ninguém. Eu não tenho que ficar atrás de você para saber o que você está fazendo lá fora. O meu dever é te ensinar e partilhar com você o espírito de liberdade. Paulo falou assim: tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. É nós que temos que ter a maturidade de saber o que eu posso fazer e o que eu não posso. Eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou santo no Senhor, então eu não posso fazer isso. Amém, irmão? Agora tem gente que acostumou, está no lugar cheio de plaquinha, proibido isso, proibido aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se não tiver isso, a pessoa se sente sujo. A santidade para muita gente é pertencer a um lugar opressor, a um lugar que está debaixo de um regime rígido. Aí essa pessoa acha que está santificado. Santidade não é isso, irmão. Santidade não é isso. Santidade, Paulo vai dizer: segui a paz com todos, comunhão, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Só tem santificação se você aprender a seguir em paz com todos. Ou seja, se não tem comunhão com o corpo de Cristo, você não tem santidade. Não é porque você segue dogmas, não é porque você mudou sua roupa, mudou o seu jeito de falar, os seus trejeitos evangélicos, que você é santo. Não, eu gosto lá, porque lá, olha assim, Isso não vai te dar santidade. A santidade está em você negar a si mesmo em prol de um relacionamento sadio com as pessoas. Vou dizer mais uma vez: santidade, cruz, é você negar-se. Eu não gosto de relacionar, eu não gosto de ninguém. Então você não é crente, você não é salvo, você não vai para o céu. Por quê? Para ir para o céu tem que fazer parte do corpo de Cristo. Não é porque você aprendeu a fazer umas rezas, aprendeu a fazer uns devocional, aprendeu agora a ler uns versículos bíblicos, que você tem lugar no céu. O lugar no céu é para um povo, não é para uma pessoa, para um povo. Se você não for inserido nesse povo, não tem lugar para você no céu. Seguir a paz com todos. E a santificação é os dois pés, as duas pernas, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas aí Satanás, ele quer cortar o dedão do pé. É isso que ele faz. Nós vamos chegar nesse ponto. Irmãos, esse homem tratava os seus súditos como cães. Diga comigo assim: cães de Adoni-Bezeque. Se alguém perguntar, o que o pastor pregou ontem? Ele pregou sobre os cães de Adoni-Bezeque. Eu falei: o que é isso? Ele é rabino? Que nome mais chique. Olha o interessante, irmãos. Mateus capítulo 15, versículo 26, 27. A mulher cananeia diz assim: Jesus... Aquela mulher estava correndo atrás de Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E gritando, e gritando, e gritando, e gritando. Aí os discípulos falaram assim: Jesus, tem uma mulher desesperada aqui atrás do Senhor. Aquela mulher chamada mulher Sirofenícia, cananeia, ou cananeia. Sirofenícia porque ela era grega. Ela tinha uma descendência grega. E cananeia porque era descendente de Canaã. Aquela mulher, ela estava gritando o tempo todo ali, incomodando. Aí Jesus resolve o problema dela ou libera ela. Jesus falou assim: não é lícito que eu tire o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Lembra? Lembra quando Jesus falou isso? Sim ou não? Você já está conectando a mensagem, né? Esse pastor é rabado, Mesa, cachorro. Aí, olha aqui, Jesus, versículo 26, capítulo 15. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Versículo 27. Ela respondendo: olha aí a mulher maldita. Olha a mulher cananeia, a mulher descendente desse povo ruim lá de Canaã. Ela disse assim: sim, Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela está entendendo a linguagem, que ela sabe essa história toda aí.
Ela sabe dessa história de Adoni Bezeque, o que aconteceu, que ele tratava as pessoas como cachorro. E ela tinha convicção, porque todo judeu, irmãos, o povo israelita, um povo oriental, um povo que conhece a linhagem deles, a história, não é igual brasileiro, não. Mal, se eu falar assim, fala da sua avó para mim, a maioria fala assim, eu não conheço minha avó, não. Sei nada da minha avó. Mas o povo de lá, meu irmão, conhece até 10 gerações para trás. Então ela conhecia a história, e ela sabia que ela carregava uma maldição. Qual maldição? A maldição da opressão. Da mesma forma que o rei lá de trás, patriarca daquela geração, cortou o dedo polegar e oprimiu, tratou pessoas como cachorro. Aí veio a maldição sobre aquela raça, aquele tipo de gente, que todas as gerações, aquelas pessoas estavam subjugadas como cães. Como cães. Inclusive aquela mulher. Inclusive a família dela, a casa dela, a filha dela. Ela sabia que o demônio que estava na casa dela, na filha dela, era uma maldição que vinha lá de trás, quando tinha um rei lá de trás. Que ele tratou as pessoas como cachorro. E tinha prazer nisso. Ele não tinha prazer em amar as pessoas, em ter comunhão com elas e ajudar elas. Mas tinha prazer em derrotá-las, em pisotear, em ver elas oprimidas. Esse era o prazer daquele rei. Então, como que Jesus, olha como que Jesus vai libertar aquela mulher e a casa daquela mulher. Ele não libertou a casa daquela mulher com palavras agradáveis, com massagem no ego, com hoje eu vou mudar a sua história, hoje eu vim trazer boas notícias para você. Mas qual foi a resposta de Jesus para ela? Ele confrontou aquela fortaleza de orgulho que estava dentro dela. Como é que ele confrontou? Falou: se não é lícito eu tirar pão dos filhos e dar para uma cachorrinha. Ele não tratou aquela mulher bem. Ele não deu uma palavra agradável para ela, porque ele tinha que quebrar uma fortaleza que estava aprisionando ela. Da mesma forma que Josué teve que derrubar as muralhas de Jericó para conquistar Jericó, que era uma terra prometida, Jesus está agora quebrando aquelas muralhas no coração daquela mulher. E como que ele tinha que quebrar essas muralhas? Com uma palavra direta. Uma palavra que ia doer nela, ia mexer com ela, ia mexer com gerações para trás. Mas ia libertar ela, a casa dela e a descendência dela. Aleluia. Então ele fala isso com ela. Se fosse nos tempos atuais, muita gente, eu vou procurar outro Jesus, esse daí não serve para mim não. Fui até ele lá, gritei até perder minha voz, fui lá atrás, caminhei quilômetros, ele virou para mim e chamou de cachorra. Hoje, irmão, a gente nem fala desse tom, desse jeito, a gente traz uma mensagem talvez um pouquinho mais indigesta. Tem que falar assim, eu não vou voltar lá mais. Prefere se submeter a Satanás e um jugo de opressão dentro de casa. Está vendo a família toda destruída, está vendo os irmãos, está vendo os pais, está vendo os cunhados, todo mundo preso em correntes e cativeiros das trevas do inferno, sob jugos de Satanás, se submetem aos sintomas do inferno de maldição, vivendo na miséria, na destruição, na derrota, mas resiste quando chega na casa de Deus e Deus vai falar a verdade, endurece. Opa, aqui não. Mas diante de Satanás, a gente até briga aqui, né? Brinca de vez em quando. Diante de Deus vira um leão. Mas diante de Satanás vira um gatinho, né? Miau. Chega na igreja. Mas quando o diabo está levantando e fazendo o circo pegar fogo dentro de casa, o diabo levantou. Você veio aqui para Deus confrontar, não é só você, porque você representa uma família, uma geração, uma linhagem, uma cidade, uma nação. Quando Deus confronta, você me confronta, Deus está olhando não é só para mim ou para você, Ele olha para milhares de pessoas, que através de você, Ele vai trazer redenção e salvação. Ele confronta aquela mulher e aquela mulher dá uma resposta para ele com humildade. A Bíblia fala que Deus dá graça aos e rejeita. Deus dá graça aos e rejeita o.
Depois que aquela mulher dá aquela resposta, aquela mulher não era judia, era grega, gentia, e ainda de uma nação maldita de Canaã. Mas ela deu uma resposta que Jesus falou, nunca vi tamanha fé em Israel. Quer ver uma coisa? O dia que você vir para o culto, que você falar assim, está dando tudo errado para mim, eu quero ir embora, estou doido para ir embora, esse lugar está sem espaço para mim, que você desobedecer a sua carne, desobedecer Satanás e o inferno, e se render diante de Deus com humildade, Deus vai falar assim, eu nunca vi tamanha fé no Brasil. Você não tem que esperar tudo dar certo, para você dar glória a Deus, para você servir a Deus, para você orar, para você buscar. É quando tudo dá errado que você tem que mostrar a sua fé. Aí você vai mostrar o tamanho da sua fé. Mas você espera tudo dar certo. Não, é quando tudo dá errado. Porque é necessário para Jesus tirar você desse jugo opressor. Ele vai ter que vir com a espada que despedaça o jugo. Com a marreta, com o martelo que quebra todo o jugo. Vai doer em você, vai mexer com a sua moral, vai mexer com o seu orgulho, mas vai te tornar uma nova criatura, vai salvar teus filhos, vai libertar teu casamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus confrontou, não foi a mulher, foi o legado que aquela mulher carregava. Todos nós aqui carregamos um legado espiritual. E se o legado que você carrega, o que é legado, pastor? Herança. Se a herança espiritual que você carrega é uma herança maldita, que talvez nem é algo que você fez, é algo que os seus antepassados fizeram, que você carrega até hoje, está repetindo. Alguém lá de trás era autoritário, opressor, gostava de cortar o polegar da mão e do pé das pessoas e ficar rindo, eu faço assim mesmo, aqui em casa é assim. Aí você está querendo repetir a mesma dose. Deus vai colocar a mão no seu peito agora e dizer, aqui basta, porque eu vou te transformar numa nova criatura. Paulo vai dizer, irmãos, que ele era um touro indomável, uma besta fera, ele era um touro indomável. Jesus desceu e domou aquele touro. Aleluia, um homem assassino, sanguíneo, queria matar e exterminar os crentes. Jesus desceu e amansou aquele touro. Ele tem poder para resolver qualquer coisa. Mas você não pode resistir à palavra dele. Ele vai entrar, não é só na sua vida, não é na sua casa. Ele vai combater o legado que você carrega. Ele não quer que você transfira para os seus filhos, para os seus netos, essa maldição. Deus vai colocar um basta hoje. Porque Deus está matando aqui hoje esse espírito de Adoni-Bezeque. Lembra lá em Isaías, quando fala assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias representa o orgulho. Deus matou o rei Uzias, aí o céu abriu. Aleluia! Aí eu vi o Senhor. Sabe por que às vezes muita gente não consegue ver o Senhor? Porque tem um rei Uzias que está reinando a sua vida. Tem um Adoni-Bezeque que está reinando a sua casa. Oprimindo, manipulando, deixando você se sentindo um cachorrinho adestrado. Mas o Senhor vai acabar com esse império das trevas. Jesus vai destruir esse principado na sua casa em nome de Jesus. Aleluia. Você pode levantar a mão direita e adorar e dizer, sim, meu Deus, eu creio. Irmãos, por que essa maldição entrou em uma geração que foi até não sei quantas gerações para frente? Por conta de um homem chamado Noé. Quem conhece a história de Noé, a arca de Noé? Vamos lá, recapitulando comigo aqui. Noé fez todo aquele trabalho de construir uma arca, veio o dilúvio, que é a coisa mais linda. Aí Noé está lá dentro com a família dele, e passaram por todo aquele processo de juízo, e Deus guardou eles, e foi aquela coisa toda traumatizante dentro da arca. As águas desceram, aí a arca desceu também, e eles colocaram o pé em terra seca, vão começar um novo mundo. Deus havia limpado o mundo, Deus limpou. Pecado, matou todo mundo, só ficou Noé e a família dele. E os animais. O que Noé faz? O bonitão. Vai plantar uma vinha.
Daquela vinha, que é uva, ele faz o suco de uva, deixa fermentando, de repente, é engraçado, eu esqueci esse suco de uva aqui, muito tempo, será que o tempo perdeu? Já vem essa data de validade. Na hora que bebe, ele fala, não, mas eu estou ficando, mas que tem gostoso, fiquei chapado, ficou doidão. Quando ele foi ficando embriagado, porque ele fez um suco de uva, esqueceu, achou que perdeu a validade, quando bebeu, o trem subiu, fermentou para a cabeça. Aí tem gente que discute até hoje, fala assim, será que pode beber? A Bíblia não fala que não pode beber. Pode beber um pouquinho, não pode embriagar. Irmãos, Deus tirou a maldição da terra, a maldição voltou por conta de uma cachaça, por conta de um vinho. Viu? Patriarca de uma casa. Ele não estava com má intenção, caiu numa cilada. O filho dele, Cão, olha o nome bonito do filho, Cão. Como é que chama seu filho? Cão. Misericórdia. Chegou lá e o homem já estava lá na rave, todo doidão, e tirou a roupa, ficou todo desnudado. E lá, curtindo, estava tão estressado, agora eu vou desestressar. Sabe quando a pessoa fala, não, estressei demais. Sabe a arca de Noé? Representa a igreja. Não, eu custei ficar naquele negócio apertado, fedendo cocô de girafa, de elefante. Pelo amor de Deus, fiquei ali, aquele estresse danado, cheio de pulga, de carrapato em mim. A hora que eu saí, a hora que eu tomei a birita, eu falei, agora eu vou relaxar os nervos. É Noé. Então tem gente que não suporta o estresse de ficar de domingo a domingo na igreja. Não, isso aqui é a mesma coisa, é só isso. Tem uns crentes girafa, tem uns outros ali com a trompa maior. E por aí vai, tem uns pavão. Não estou aguentando isso mais não. Aí depois quer se distrair com o pecado. Então, o filho dele, Cão, chegou lá e viu o pai naquela situação e começou a rir do pai e debochar. Quem já conhece essa parte aqui? Conhece? O que ele faz? Ao invés dele ir lá e honrar o pai dele, mesmo que o pai está pecando, e muita gente não entende isso, irmãos. Talvez você teve um pai que não foi um exemplo para você, assim como o meu pai, que já faleceu, não foi um exemplo para mim. Não foi um exemplo. E não é porque o meu pai não foi um exemplo que eu não devo honrar o meu pai. A Bíblia fala, honrarás o teu pai e tua mãe. Honrar não é você aceitar o que ele faz, o erro, e ser uma cópia do erro dele. Honrar não é, o meu pai era assim, eu vou ter que ser assim. Isso não é honrar, não. Honrar é você respeitar ele, agradecer a ele porque te deu o direito de viver, mas não fazer o que ele faz de errado. Então o Cão, ele ao invés de cobrir o seu pai, ele foi chamar os irmãos para poder debochar e caçoar do seu pai. Quando o pai ficou sóbrio, ele ficou sabendo de tudo, ele chamou o Cão e falou com ele, eu fiquei sabendo de tudo, então segura aí agora. Maldito seja o teu filho Canaã. Lembra que o rei era lá da terra de Canaã? Quem foi o fundador de Canaã? O filho de Cão. O filho de Cão. Esse é o fundador de Canaã. Então, Noé falou assim com o filho dele, Cão, o meu neto, que é Canaã, vai ser maldito. A maldição não é sobre quem peca, não, vem sobre o filho de quem peca. É isso que a Bíblia mostra. A pessoa está aprontando, fazendo tudo errado e sabendo que Deus está vendo. Não, mas Deus não está fazendo nada, não está punindo, então vou continuar, vou continuar, tá? Deus está dando corda, vou continuar. Aí você morre, vai engraçado, nem resfriado eu pego, dá tudo certo para mim. Opa! Depois você fica mais velho, seus filhos crescem, aí você vai ver nos filhos. É isso que a Bíblia ensina. Então, irmãos, o que aconteceu? O que Noé quis dizer ali, maldito ser? Porque Noé está dizendo assim para o seu filho Cão, da mesma forma que você me desonrou, você vai ter o gostinho de ver o seu filho desonrar você. O pecado da desonra, da insubmissão, da desonra, traz desproteção familiar e faz com que isso continue perpetuamente, de geração em geração. Desonra, desonra, desonra e desonra.
Você desonra alguém? Desonra uma autoridade? Não, não vou honrar, não respeito como autoridade, porque nunca respeitou o pai, nunca honrou o pai nunca foi referência. Então, todos que eu ver que é figura de autoridade, eu nunca vou respeitar, nunca vou me submeter. Mas submete ao diabo. Aí a pessoa dá um de durão, uma de durona, porque não submete, gosta de enfrentar, gosta de levanta o nariz, não, e eu vou enfrentar, e eu vou intimidar, eu vou botar medo. Ah, meu irmão, minha irmã, um dia vem a lei do retorno. O mesmo gostinho que essa pessoa está dando para alguém oprimindo, ela vai ter o gostinho de ser oprimida e ser desonrada. Eu não vou falar para você falar amém, não. Fala assim, misericórdia. Isso. Pastor, porque esse negócio está causando um silêncio na igreja. Irmãos, essa palavra é para libertar. Deus te chamou para você ser livre, uma pessoa abençoada, uma pessoa livre. Que rompe na vida, tudo que você fizer vai prosperar. Mas a cirurgia vai ser assim mesmo. Deus vai fazer você dormir para poder abrir você e remover o que está destruindo você. Deus está anestesiando você aqui hoje, te fazendo, assim como Ele fez Adão dormir para fazer uma cirurgia e tirar uma costela. Vai sair bênção de você em nome de Jesus. Levanta a mão e diga glórias ao Senhor. Irmãos, aí a gente entende aqui agora o que ele falou lá em Juízes, versículo 7, capítulo 1. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz com eles. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Então, ele recebeu a retribuição. Então, a história começa lá com Noé amaldiçoando Canaã e vai indo sucessivamente. Até então que nós temos esse rei, que ele está também debaixo desse cativeiro, desse espírito que manipula ele, para poder oprimir os seus súditos. Até aqui os irmãos já entenderam tudo, né? Eu quero falar aqui agora sobre o tipo de pessoas que são rebaixadas por esse espírito de opressão, que subjugam, pessoas rebaixadas. O que acontece? Primeiro, essa pessoa ela é rebaixada da sua realeza, da sua herança. Então lá diz 70 reis. Reis eram aqueles que reinavam. Eles tinham uma herança, eles tinham uma realeza, mas agora estão sendo subjugados, oprimidos. Quem Satanás gosta de oprimir e subjugar? Pessoas que poderiam ser uma bênção, que Deus já liberou uma herança para elas. Pessoas que são escolhidas antes da fundação do mundo para ser rei e sacerdote. O que a Bíblia vai dizer, irmãos, em Apocalipse? Que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Amém? Ele nos chamou para viver num reino onde nós somos reis e sacerdotes. Mas no reino das trevas, Ele quer subjugar você e tirar essa realeza. No reino de Satanás, você não vai ser rei. Você não vai ser sacerdote. Lá você vai ser simplesmente, como diz aquela mulher, um cachorrinho que come das migalhas que cai da mesa. É isso que aqueles 70 reis estão fazendo, vivendo como um cachorro adestrado. Então, na casa, no palácio daquele rei, não tinha cachorro de estimação, mas tinham reis, ex-reis de estimação. Sabe quando você chega, você vê aqueles filmes, a pessoa chega naquelas mansões e vem que é tanto de cachorro, de raça, bonitão? Lá na casa desse rei, ele tinha adestrado ex-reis, que eram como cachorros adestrados. 70 reis, ex-reis, que agora se tornaram cães de estimação daquele rei. E enquanto ele está comendo, ele está jogando osso. Sabe um pedacinho de carne? Aí eles vão correndo e pega. Misericórdia, né, irmão? Tem cada coisa na Bíblia, né? Por que Deus deixou ter essas coisas tão fortes na Bíblia, para a gente entender como é que funciona o mundo espiritual? Nós não temos que fazer isso aqui, não, irmão. E só esperar, Deus, que dia que você vai me abençoar, que dia que você vai mudar a minha vida. A partir do dia que eu abrir os seus olhos e você vê como é que funciona. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Não tem libertação sem você conhecer a verdade primeiro. Por que tem pessoas que estão há anos na igreja, irmãos, há anos, e falam assim, minha vida nunca mudou? Porque essa pessoa nunca teve os olhos abertos e nunca conheceu a verdade. Está procurando, sabe o quê? O óleozinho mágico.
já disse que naquela outra igreja lá, o pastor enterrou um vidrinho de óleo no monte, já tem 40 dias. Ele armou uma tenda lá em cima e ele fica lá de jejum e vai desenterrar e vamos lá no culto do desenterro do óleo ungido. A hora que ele tocar, meu irmão, a gente vê cada coisa na internet. Cada coisa. Outro dia eu vi lá, eles fizeram um boneco, um gigante desse tamanho assim, um boneco. Aí os irmãos tinham que ir lá e dar um soco no boneco assim, que era o gigante Golias, e joguei no chão. Aí teve um mais esperto aqui, arrancou a cabeça do boneco e saiu correndo. Vitória minha, vitória minha! Com a cabeça do gigante na mão. Eu olhei e falei, isso está parecendo mais uma creche, um bando de menino brincando. Ao invés de ensinar a verdade, irmão, fica esse negócio. Procurando um pontozinho de contato, a rosa ungida, o sal grosso, a corrente, o corredor do sal grosso, não sei o que, irmão. Não é ponto de contato, meu irmão. Mas é contato com um ponto. Qual é o ponto? Jesus. Nós temos que estar no Senhor, irmãos. É lá o lugar seguro, é estar na presença dEle, é na verdade, é abrir os olhos. Não é quem faz a mandiga mais forte, não é quem faz o trabalho mais forte. Não é isso, meu irmão. A verdade que liberta. Então, esse primeiro tipo de pessoa que nós estamos falando aqui, pessoas subjugadas ou rebaixadas, são pessoas que perderam a realeza e a herança. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo quer que você não creia que você já é rei e sacerdote no reino de Deus. Vou falar mais uma vez. O diabo não quer que você acredite que antes da fundação do mundo ele já te elegeu para ser rei e sacerdote no reino dele. Você faz parte de uma família real, a família de Jesus. Nós somos da família de Jesus, que é rei dos reis. Ele é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, vivo ele está, e está sentado à direita do Pai, ele está vivo. Ele não é Buda, não é Allan Kardec, não é Maomé, que estão, os ossos estão lá na sepultura até hoje, Chico Xavier, não, meu irmão, Jesus de Nazaré, ele ressuscitou e subiu aos céus. Ninguém achou um fio de cabelo da cabeça dele, ninguém achou. A NASA não achou, não encontrou. Elon Musk não vai encontrar, porque ele está sentado à direita do Pai. Ele é o sacerdote. E nós somos da família dele. O diabo não quer que você creia, porque ele quer castrar de você todo esse legado, toda essa realeza. Ele quer que você tenha uma mente padronizada na escravização. Ele quer que você se acostume a comer migalhas. Mas a palavra está libertando muita gente aqui hoje. Aleluia! Guarda o que tens, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Vou dizer mais uma vez, esses reis perderam a coroa, mas a palavra, Jesus diz assim, Apocalipse, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você vai ser rei, você é rei, sacerdote é rei, sacerdote é rei. Você não é um cão adestrado de Satanás, não! Não creia nele, não acredita. Esse espírito quer subjugar você. Se levante, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Se levante diante dele. Endureça diante dele, não aceita. Ele quer matar você, quer acabar com você, quer levar seus filhos. Não aceite. Diga assim, eu sou rei, porque eu sou filho do rei. Você pode usar o nome de Jesus, você tem autoridade para isso. E no meu nome expulsarão os demônios. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente que tem potencial, mas estão encolerados. Satanás colocou uma coleira da passividade. Infelizmente, irmão, olha para mim, o que é passividade? Tem gente que tem potencial para ser uma bomba na mão de Deus, irmãos. Vou dizer mais uma vez, eu quero que esse grito entre na sua alma. Tem gente que não tem noção e nem ideia do que pode fazer para Jesus. Está dentro de você. Mas esse demônio colocou uma coleira em você e está adestrando você, dizendo que você vai viver aqui.
Espírito de passividade. Você quer, mas não consegue. É só fazer isso aqui, ó. É isso que aquele rei queria. Quando ele chegasse, todos os ex-reis tinham que abanar o rabinho para ele e ir lá alegrar ele para ver se comia um pedaço do osso da coxa do frango. Deus não chamou você para viver dessa forma, não. Ele chamou você para viver assentado em lugares altos. Não, meu irmão, arranca isso, arranca o véu dos seus olhos, arranca a mordaça da sua boca. Essas correntes não te prendem mais. Você já está livre em nome de Jesus. Está doendo em você? Se está doendo, esse é o sinal de que Jesus curou você aqui hoje. Você vai se levantar e olhar na cara desse rei e dizer: eu não vou me submeter mais a ti. Adoni-Bezeque, eu não vou me submeter mais a ti, porque agora eu conheço um rei que é rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus. Ó, quão lindo esse nome é. O nome dele está sobre todo nome. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele tomou a chave de Satanás, da morte, do inferno. Ele subjugou todos os demônios, todos os capetas do inferno. Todos eles temem a Jesus. E por que você não está mais assim com Jesus? Anda com Jesus que os demônios vão te respeitar. Aleluia, alabanceira, manai. Segundo tipo de pessoas rebaixadas por essa entidade, são pessoas que perderam a identidade. Quando você vai fazer lá o seu, como é que chama? Digital lá, como é que chama? Impressão digital, biometria, qual que é o dedo principal? É o 5, mas qual que é o principal? Diga assim, polegar. A digital sua está aqui, da identidade. Aquele rei mandava cortar para tirar a identidade daquelas pessoas. O diabo quer castrar a sua identidade para você não saber quem você é em Cristo. Quem é você? Não sei. Qual que é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é só trabalhar para me comer e não passar fome. Não, você não é um cão, você não é um animal. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Aleluia. Para de viver só para trabalhar, para de viver só para encher o estômago, para com isso. Deus quer usar você. Tem pessoas que precisam de você, que faz parte do seu convívio. Tem um ministério de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas como que Deus quer usar você? Como usou Jesus. Jesus falou com seus liderados: hoje eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Sabe o que o diabo diz? Ele fala assim: você não tem que envolver com ninguém não, viu? No trabalho não envolve, não faz amizade com ninguém. Na igreja, faz amizade. Jesus falou o contrário: eu quero tratar vocês como amigos. Porque em amigo você não manda, amigo você pede. E o amigo faz com alegria. Irmãos, Deus está fazendo algo tão lindo aqui nessa noite. Se o teu pai te tratou dessa forma, você não vai tratar ninguém dessa forma, não. Jesus coloca um ponto final hoje e está dizendo para alguém assim, ó: você está carregando esse legado há muitos anos. Eu coloco um ponto final hoje. Se você decidir permanecer, você vai sentir a pressão daqui para frente. Mas se você crer nessa palavra e abandonar a sua velha vida e dizer: Senhor, eu não quero ser mais herdeiro desse legado de maldição, mas eu quero ser herdeiro da sua bênção, meu irmão, vai vir uma bênção que vai até 1000 gerações sobre você. O legado de Satanás vai até 10 gerações. O de Jesus vai até 1000, porque 1000 é o número que simboliza a eternidade. Não tem fim a herança dele para você. Muitos vão chegar diante dele naquele dia e falar: Senhor, estou aqui. Senhor vai falar: eu não te conheço. Por que não te conheço? Senhor, o senhor não me conhece? Não, levanta a sua mão. Cadê seu polegar? Apartai-vos de mim. Você não guardou o que eu dei para você. Arrancaram a sua coroa.
Pastor Jesus, mas eu estive na igreja o tempo todo, Jesus. Você só esteve lá como um cão vai para comer uma comida, como uma ovelha vai para comer uma comida no coxo. Você não ia para reunir uma reunião de filhos. Você não ia como alguém que faz parte de uma família. Você ia como alguém que estava interessado em apenas comer o que estava na mesa e não repartir o que está na mesa. Paulo vai dizer aos Coríntios, tem dois tipos de mesa, a mesa de Satanás e a mesa de Jesus. Ele fala, nós não podemos ser participantes da mesa de Satanás e da mesa de Jesus. Tem que escolher um ou outro. Na mesa de Satanás é o banquete da Babilônia, é o manjar da Babilônia. Os 4 jovens, Daniel, Misaías, Azael e Azarias, acho que eu confundi tudo aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego. É bom a gente errar assim, que os irmãos renovam a concentração. Virou e falou assim, ó, essa comida chique aí, nós não podemos comer isso não. O nosso cardápio é esse, é batata, batata doce, cebola, muita folha. Se vocês comerem isso aqui, vocês não vão engordar, não vai ficar bonito, o rei quer ver vocês apresentar, não. Dá esse cardápio para nós e dentro de alguns dias você vem cá para ver como é que nós vamos estar. E eles comeram o cardápio que o Espírito Santo deu para eles. Aleluia. E diz que eles ficaram mais saudáveis do que todos os jovens que estavam comendo os manjar do rei. Porque na mesa de Satanás tem muita fartura, muita iguaria, mas aquilo ali é para cobiça, aquilo é para alimentar o pecado, a carnalidade, o prazer da carne. Na mesa do Senhor é diferente. Na mesa do Senhor, você chega ali, não é com a intenção de comer, é com a intenção de relacionar. Na mesa do diabo, o peru destaca, a picanha destaca, o vinho destaca. Opa, cadê? Você não está vendo ninguém? Não estou vendo ninguém, estou vendo comida. É satisfazer minha vontade. Na mesa do Senhor, só tem um pão simples. Só tem um pão, um vinho e o azeite. Porque aquilo ali é só um pretexto para reunir, ver os irmãos e falar que alegria de estar com você aqui. Oh, eu tenho que partilhar com você. Toma, aí você não comer? Não, eu quero ver você comer primeiro. Minha alegria é ver você satisfeito. Aleluia! Essa é a mesa do Senhor. É isso que Deus ele vai interromper na sua história, na sua linhagem. Você não vai jogar isso para frente. Essas maldições, essas heranças de opressão feriram você. E o diabo quer usar você para ferir outras pessoas. Mas de você não vai sair ferida, vai sair cura, bálsamo, unção, poder. Isso, essa mão que você está levantando aí vai ter unção de Deus para você abençoar, partilhar o pão, liberar a bênção sobre o teu próximo. Aleluia. Ele quer roubar a sua identidade, mas o Senhor, Ele firma com você agora o seu nome, dizendo, ei, eu te dou um novo nome agora, sim, você agora tem um novo nome, eu te dou as chaves do reino, e você agora vai ser edificado sobre essa rocha. Aleluia. Lá em Êxodo 29, 20, estou encerrando já. Diz assim, irmãos, Êxodo 29, coloca para mim na tela aqui, Êxodo 29, 20, olha que interessante. Sacrifique-o e coloque um pouco de sangue na ponta da orelha direita. Vocês viram ontem o ex-presidente dos Estados Unidos, candidato à presidência, Donald Trump, estava num comício, um atirador tentou matar ele, pegou na orelha dele, arrancou um pedacinho, diz que arrancou, né? Estava saindo sangue. Olha que interessante com isso aqui, olha. Sacrifique-o e coloque um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco do sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os altares do Senhor. Irmãos, o sacerdote tinha uma lei que dizia assim, olha. O sacerdote, ele tinha que ungir, quando ele matava o animal, ele pegava o sangue. E quando eles iam levar redenção, perdão para alguém, eles passavam o sangue na orelha direita, com o dedo polegar. Molhava o dedo polegar com sangue, o sangue do animal, do cordeiro, e molhava a orelha direita. Por quê? O dedo polegar, quando ele é ministrado o sangue, ele representa a redenção e representa também a unção com óleo.
Quando o sacerdote ele ia ungir alguém, ele molhava o dedão, o dedo polegar, e ele ungia a pessoa. O que eu quero dizer com isso? A nossa identidade está ligada à autoridade para ministrar sobre as pessoas. Redenção e unção. Vou dizer mais uma vez. Só é respeitado no mundo espiritual para poder ungir alguém, levar salvação e remissão, quem tem identidade no Senhor. Você pode orar no nome de Jesus, não vai acontecer nada, a não ser que você é conhecido no reino de Deus. O diabo quer castrar a identidade para que você não seja conhecido. Então a mutilação estabelece as consequências espirituais desse líder que controla os seus liderados. Castra a identidade, o dedo polegar, que é o ícone da identidade. Ele perde a autoridade e fica desequilibrado no caminhar. Sem o polegar dos pés, esses reis não podem perseguir os seus inimigos e muito menos fugir. Então o rei ele fez isso para que aqueles reis súditos que agora são escravos não pudessem fugir e nem resistir. Quando o diabo castra a identidade de uma pessoa, de um filho de Deus, ele perde a força, o equilíbrio, a resistência para enfrentar o diabo, para fugir dele. Por que tem gente que não consegue fugir de Satanás, não consegue fugir da aparência do mal? Foi castrada a identidade dele. Sabe que é errado, sabe que não pode fazer, mas eu não consigo, pastor. Enfrenta o diabo, eu não consigo. Toda vez que eu me levanto eu perco o equilíbrio. Por quê? Cortou o dedão do pé, perdeu o equilíbrio, identidade. Mas assim como o Senhor Jesus, ele colou a orelha de Malco, ele vai devolver o seu dedão da mão, o dedão do pé, o dedo polegar, a identidade. Ele vai restituir na sua vida. Aqui hoje, se você quiser, fala: Jesus, não quero sair daqui sem a minha identidade. Eu quero sair daqui, Senhor, com a autoridade que o Senhor me deu, para que os espíritos malignos saiam da minha vida em nome de Jesus. Terceiro tipo de pessoas, irmãos, rebaixadas na sua suficiência e autonomia, que é o quê? Comia migalha. São pessoas que vão viver de migalha em migalha, sempre endividados, sempre tudo dando errado, sempre as coisas começa a dar certo, daqui a pouco o diabo fala assim: ó, engraçado, até que deu certo, hein? Mas não é para dar certo não, vem cá, vem dar errado de novo. Só deixei você ficar iludido um pouquinho. São pessoas que estão na coleira do diabo. Acha que vai dar certo, de repente dá tudo errado. A pessoa fala: não, nasci para sofrer mesmo. Deus vai mudar a sua história aqui hoje. Levanta a mão e fala assim: a partir de hoje não como mais migalha. Diga assim: eu sou filho, meu lugar é na mesa. Fala mais uma vez: o meu lugar é na mesa, porque eu sou filho. Eu recebi o Espírito do Senhor, o Espírito de filho. Diga: eu recebi. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me batizou com o teu Espírito. E hoje eu posso dizer: Abba, Pai. Diga: eu vou me levantar do chão. Fala: eu vou me levantar do chão. Não vou comer mais migalha. Fala: eu não vou comer mais migalha. Diga: o meu lugar é assentado na cadeira com o Senhor. Maladeira, malá. Aquela mulher falou com Jesus: sim, eu comi, mas eu como, eu me alegro comendo as migalhas, não tem problema, não me importo de comer das migalhas que caem da mesa, não tem problema, eu já acostumei com isso. Mas ela estava falando com aquele que tem poder para quebrar todo jugo. Aquele jugo foi quebrado porque ela foi confrontada. Jesus está confrontando você aqui hoje. Ele está quebrando esse jugo para você não comer mais migalha, porque você agora vai fazer parte da linhagem celestial, do reino de Deus. Aleluia. Aqueles reis viviam debaixo da mesa. Até na gravura aqui, irmãos, eu coloquei aqui, olha. O rei está ali e os outros reis, 70 reis aqui embaixo, pegando as migalhas. É isso que o diabo quer fazer com aqueles que são príncipes de Deus. Ele quer arrancar a sua coroa, para que você viva como um cachorro dele. Faz assim com o dedo assim: a partir de hoje não, Satanás, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala assim: só vou arrancar minha coroa. Fala: só vou arrancar minha coroa para jogar nos pés de Jesus,
porque Ele é o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Diga: eu só me encurvo diante do leão da tribo de Judá. Aleluia!